E aí, véi? Fala aí! Vamos para a nossa segunda parte dessa sequência de vídeos. Espero que você tenha visto a primeira, porque se você pulou ela, você não vai entender o que eu vou falar aqui, tá? Então não seja cabaço. De novo, a aula completa, tem um link aqui embaixo, só você assistir se você quiser ver a emissão completa, tá? É isso, vamos lá. Boa! Se você entendeu, né, o que a gente passou aqui na última aula, entendeu bem certinho, você vai entender muito mais fácil o que eu vou falar aqui agora, tá? Muito mais fácil. Quando a gente vai falar sobre preço médio, a gente tem que interpretar a lógica do seu operacional primeiro, tá? Porque, como eu falei, é uma ferramenta, tá? Ela não vai ser o que vai definir tudo para você, ela é uma ferramenta. Então eu preciso entender como que eu interpreto as coisas para eu poder ter uma noção qual o período que eu vou usar. Como assim, Bruno? Tem pessoas, né, que operam dentro de um movimento curto, um vela-vela, por exemplo. Tem pessoas que operam no movimento de onda, né? Pernadas, movimento em ondas ali. Tem pessoas que operam ali, tipo eu, que opera os três, que opera no momento de notícia. Cada perfil, cada comportamento, ele vai ter uma característica. E para isso eu tenho que saber para poder aplicar o melhor período possível. Qual o período que eu recomendo? Tá? Por enquanto aqui, só para você ter uma noção e não ficar tão perdido, tá? Mas não leve isso como regra, tudo muda. Quando a gente está fazendo aqui no dia a dia, por exemplo, um vela-vela, um período bacana para você colocar é média de 20. Por que 20 períodos? É o suficiente para você não ficar tão próximo do preço, não vai ficar tão, né, qualquer coisa vai ficar distante. Só que também não é um período tão longo a ponto de o preço não voltar ali, dele não voltar a fazer retestes. Então, se você opera com um vela-vela, o 20 ele é um período meio que ideal ali para você estar sempre no meio termo. Tá? E relaxa que a gente não vai usar só uma média, vamos usar outras. Então, o 20 ele é bacana para o quê? Vela-vela, retestes. Se você usa, por exemplo, algum tipo de operacional um pouco mais rápido ali dentro de um minuto e tal, faz sentido pra caramba. Outro período, né, ideal aqui para a gente poder operar, agora um pouquinho mais longo de pernada, é o período de 60. Tá? 60. Por quê? O 60 ele vai pegar um espaço muito maior e ele vai dar uma distância entre o preço mais barato, entre a média mais curta. Tá? Então, se a média mais curta ela está o tempo inteiro sofrendo ruído, daqui a pouco a gente vai ver isso no gráfico, sofrendo ruído, ele vai tender a buscar essa de 60. Então você não fica refém vamos supor que você pega um dia mais volátil, você não fica refém disso. Você vai sempre estar passando naquela média, mas você tem uma outra ali de segurança, sabendo que dependendo da volatilidade, você vai conseguir se virar. E a outra, um período um pouco maior, você vai entender o porquê, é um período de 120. Tá? Agora vamos entender um negócio. Repara, tá, que eu tenho um rápido, um médio e um longo. Sempre. Eu sempre vou ter essas três opções. Por quê? Dependendo da volatilidade do mercado, ele vai tender a buscar isso. Então, se eu estou num momento mais tranquilo, mercado menos volátil, eu tenho a de 20. Se eu tenho um mercado ali perto das 9 da manhã, começa a ter volatilidade, os picos de vela e tal, eu vou ter o de 60. E quando eu tenho um movimento um pouco mais rápido, ou ele começa a dar aquela esticada maior, né, as velas começam a pegar uma sequência maior, eu vou identificar ali um alvo um pouco mais distante, né, 120. Quer dizer que eu tenho que operar os três? Não. Depende do comportamento do que você está fazendo. Mas eu tendo os três no gráfico, eu consigo identificar para onde eu tenho que prestar atenção. Tá? Vamos agora entender aqui como é que seria isso aqui meio que na prática. Tá? Então, vamos lá. Você tem aqui um preço médio, né? Independente de quanto é que seja. Vamos colocar aqui. Preço médio é esse aqui. E a gente tem um gráfico assim. O que a gente ensina? Bota a média, se o preço bater na média, você pega. Não faz sentido. Não é assim que a coisa funciona. Por quê? Como no caso do iPhone, que a gente fez o exemplo, a gente sabe que não necessariamente o preço justo, deixa eu até voltar aqui o desenho, não necessariamente o preço justo, igual foi aqui do 4.125, ele é o preço que as pessoas vão negociar. Por exemplo, quando você vai comprar um carro, né? Não sei se você conhece os veículos, tem a tabela FIPE. É a tabela que vai dizer mais ou menos o preço de mercado daquele carro naquele momento.
Mas dependendo do carro e dependendo da situação, você não vai negociar no preço da tabela FIPE. No mesmo caso que o do iPhone. Porque você sabe que o preço médio é 4.125. Só que você encontra normalmente a 4.000. Ou se é um negócio um pouco mais valorizado, você não vai encontrar 4.000, você vai encontrar 4.300. E esse é o preço. Por mais que o preço médio esteja dando 4.125, o preço que todo mundo paga é 4.300. Então, para eu tomar decisão em cima do preço médio, eu tenho que ver como que o preço tá em relação a ele. Então, se eu tenho uma distância, igual foi aqui nesse exemplo aqui atrás, se eu tenho uma distância muito grande do preço médio, eu tenho a possibilidade de negociar em cima dele, abrir ordem em cima dele. Agora, se eu estou muito próximo do preço médio, eu vou usar ele como um filtro. Porque, pensa comigo, vamos imaginar aqui que você comprou esse produto aí, sei lá, aqui, né, nos 3.900. E aí, o preço médio dele é 4.000, né? 4.000. Você encontrou alguém na rua e essa pessoa falou assim, cara, pô, tô doido pro iPhone, não sei o que. Você falou, mano, tira o meu da loja hoje. E o cara fala assim, pô, beleza, quanto que você quer nele? Você fala brincando, pô, 5.000. Porque, não, meu xodó, não vem não, 5.000. E a pessoa fala, beleza, eu quero. Qual vai ser a sua reação natural? É óbvio, qualquer pessoa saudável vai falar, beleza, tamo aí. Por quê? Porque você vai vender um negócio extremamente caro, muito fora do preço médio, extremamente distante, para poder recomprar ele no preço que é justo. Então, pô, tu pegou um negócio, vendeu a 5.000, que é o suficiente para você recomprar um iPhone no preço que todo mundo está vendendo e ainda botar R$1.000 no osso. É isso, oferta e demanda. Tu comprou barato, quando ficou muito caro você vende para poder recomprar um preço que é justo. Mas por que que agora, nessa situação, a gente pode pensar em comprar aqui? Porque nessa situação foi uma distorção muito grande. O preço saiu muito fora do preço médio. Agora, vamos imaginar agora nesse segundo exemplo. Aqui. De novo, agora ele está aqui, o preço médio está em 4.100, por exemplo. 4.100. Ele voltou aqui a valer 3.700. Só que o movimento do preço, se você prestar atenção na estrutura que está desenhada aqui, está muito próximo. Você vê que ele está chegando bem lento, tal. Ele não teve uma variação absurda que nem foi no primeiro exemplo. Então, o que que você vai pensar em fazer? Não faz sentido eu pensar agora, comprar ele a 3.700 e vender a 4.100. Ou, por exemplo, o cara comprou agora, nos, sei lá, 3.900, por exemplo. Pô, e vou vender a 4.100. Por quê? Porque eu sei que antes, no movimento anterior, ele chegou a valer 5.000. Chegou a valer aqui 4.900, por exemplo. Eu tenho um histórico de informação me dizendo que as pessoas negociaram aquele preço. Então, eu não vou não vou desfazer do meu produto sabendo que essas pessoas podem vender mais caro de novo. Então, o cara vai comprar 3.900 aqui, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai esperar voltar pelo menos aos 3.900 que tinha sido negociado antes. Quanto mais distante, você tem oportunidade como alvo. Quanto mais próximo, você tem oportunidade como filtro. Você vai, porque sabendo que o preço médio é 4.100, você tem uma noção de que aqui no 4.900 é um alvo interessante. Que ali estaria caro. Você comprou a 3.900 e daria para vender a 4.900. Entende? Isso é o poder da informação. A média ela não está aqui para te dizer o que você tem que fazer. Ela está aqui para te dar um auxílio com a informação que você não consegue fazer olho nu. Eu não tenho que ficar tentando adivinhar, é o topo, é o fundo, é a correção, é o pullback, é não sei o que. Cara, é simples. Aonde que está justo? Aonde que as pessoas estão negociando? Todo mundo está negociando aqui no 4.100? Pô, beleza, então não vou vender a 4.100 nessa situação. Vou vender mais caro, porque eu sei que tem pessoas que venderam mais caro. Ponto. Pô, uma das pessoas que estão negociando, igual no primeiro exemplo. Estou negociando a 4.000. Pô, mano, eu tô com um negócio aqui valendo 5.000. Vou vender e comprar mais barato. Entendeu? Boa! Na tela agora do computador, vamos do MetaTrader, vamos lá. A amarelinha é a de 20, tá? A roxinha é a de 60 e a vermelha é a de 120.
Vamos entender aqui, né? Vamos pensar aqui na lógica inteira com os três preços médios. O que aconteceu com o preço? Primeiro, antes de tudo, sempre que você for pensar, você tem que pensar no preço primeiro. O que houve com o preço? Então, a gente tem aqui, deixa eu só botar a opçãozinha na canetinha. Abertura de mercado, né? Isso abriu aqui, foi lá em cima e tal, voltou para fazer um teste aqui embaixo, e aí ele pegou distância. Repara aqui, né? Esses momentos que ele para na média, esses momentos que ele vai embora. O lance é o preço. Olha só, aqui, quando ele estava, né, trabalhando perto do preço médio, perto da média, ele sempre vaza, ele sempre vai mais longe que a média e volta. Quando ele pega uma distância muito longe, tá vendo a distância que está da média de 20 aqui nesse caso? A distância do preço médio, olha como o preço, quando ele volta, ele tende a parar em cima. Por que disso? Quem compra, né, no caso aqui, comprar na abertura do dia, sobe, volta a comprar de novo na abertura do dia, sobe, a galera vende. Cara, se todo mundo está negociando aqui, e o preço está muito barato, qual é a reação natural? Pô, eu compro barato e volto a vender no preço que todo mundo está pagando. Por que eu vou tentar me arriscar vender aqui, por exemplo? Óbvio, quanto mais caro, melhor para quem comprou. Né? Comprei barato, eu quero vender mais caro. Só que é muito improvável o preço passar por aqui de forma, né, direta depois que ele fez esse tipo de movimento. Porque é a lógica básica de mercado, oferta e demanda. Se eu comprei um negócio extremamente barato e todo mundo está vendendo aqui, eu vou vender aqui. Então, olha só como é que ele vai. Ó. Né? De novo aqui, ó, outro momento de distorção do preço. Olha como o preço saiu de caro, né, acima da média, um preço acima da média, e ele despencou até o preço mais barato. Por que caralho que agora, nesse momento, a gente tem, né, uma possibilidade de comprar aqui? Né? Vocês sabem que, para mim, esporte de resistência é a pior burrice do mercado financeiro. Mas vou usar esse termo porque eu sei que tem muita gente iniciante aqui. Aqui não era a região de suporte, não foi o preço mais barato a ser negociado e tal, aquela coisa toda. Por que agora funcionou? Por que de outras vezes não funciona? Porque agora a gente tinha um preço médio sendo trabalhado aqui, ó. Tá vendo que as médias de preço estão sendo trabalhadas aqui. Do nada, o preço faz uma distorção absurda e vai lá no preço mais barato que foi negociado do dia. Todo mundo consegue olhar para isso aqui e perceber, cara, olha só. Olha que doido. Olha como é que, pô, ficou barato. Vamos todo mundo comprar. E de novo, se todo mundo comprou aqui que é barato, onde que as pessoas vão desfazer? Onde que eu vou revender agora que eu comprei muito barato? No preço que todo mundo paga. Igual um cara que, por exemplo, tem um mercado, né, um mercadinho. O cara compra lá chega o revendedor, o fornecedor, quer dizer, vende lá o pacote de arroz para ele a 3 conto. R$3. Pô, e ele sabe que ele consegue vender lá, que é o preço que todo mundo vende nos outros mercadinhos, de R$3,95. Ele tem 95 centavos de lucro em cima de todos os produtos. E é isso. E para o cara vender a 3 é porque esse cara compra em maior quantidade, vende a, sei lá, compra a R$2,50. Vende a 3 e o cara do 3 vende a R$3,95. Mas, enfim, esse é outro assunto. Então, ó. Aqui é um ótimo exemplo também, ó. Tá vendo aqui, ó? O preço se distancia, né? Fica barato de novo, volta, as pessoas vendem. Aí aqui, olha só que doido. Outro momento de distorção. Outro momento que o preço vai extremamente acima do preço médio. Fica muito distante. Repara como que acontece quando ele chega em cima da média de novo. E aí você fica aqui, ah, Bruno, eu uso Fibo. Ah, isso é um pullback. Ah, isso, aquilo. Cara, não importa o que você usa. O lance é, a ferramenta de preço médio, ela consegue te dar essa informação para você saber se, em que momento faz sentido. Se aquela entrada que você ia fazer aqui, seja por Fibo, seja por qualquer outra coisa, faz sentido ou não. E olha só como é que a sua percepção começa a ficar interessante. Porque você sabe que aqui está caro. Se volta para cá, fica barato, né? Porque teve essa distorção. Mas imagina se ele viesse aqui embaixo. Ou aqui embaixo. Na zona que você marcou lá do suporte, da resistência, sei lá o quê. Ficaria mais barato ainda, porque você sabe que o preço médio está aqui. Sem isso, você só teria a ideia de que talvez ali seria bom. Então, ó, aqui é um exemplo claro de usar a média como alvo. Então, o preço está aqui, ele explode, fica muito caro, a galera vai vender na média. Aqui é um exemplo contrário. Aqui ela está como filtro.
Por quê? Né? Vou marcar aqui essa região. Vou limpar aqui. Essa regiãozinha aqui. Vamos marcar esse pavio. Quando chegou aqui, né? Peraí. Quando chegou aqui, o preço estava muito distante da média, igual foi nesse caso aqui. Não, não foi. Ele está distante, está barato e tal, mas não está tão distante que nem aqui. Então, se o preço está mais próximo da média, né, por mais que aqui tenha funcionado, a gente não vai usar ela mais como alvo, igual foi aqui. A gente vai pensar nela como filtro. Então, todas as regiões, né, daqui, a partir daqui para cima, são validadas, porque eu sei que é a partir daqui que é o preço médio. Eu deixo de prestar atenção na média como um alvo e começo a pensar nela como um filtro. Então, essa região, por mais que, né, aqui é só um exemplo, essa região aqui que está extremamente feia, que, pô, a gente olharia e falaria, mano, tal, e aí, será que vai, será que não vai? Você tem uma confirmação absurda em cima dela, porque você sabe que todo mundo estaria pensando em negociar aqui. Então, cada vez mais que o preço vai se distanciando, a gente tem a noção que está ficando muito caro. E é isso. Simples assim. Simples assim. Então, ó, como lembra que eu falei o lance da distância da média e qual média usar? Então, vamos lá. Aqui, nesses momentos, a gente teve, né, as médias muito próximas. Elas estão fechadas, porque, né, tanto o período maior, quanto o período menor, quanto o período médio, todos eles estão ali convergindo, todos estão num exato ponto. Tem um interesse de preço muito maior naquele momento. É um preço justo para todo mundo, tanto para o cara que está olhando o movimento maior, movimento menor, essa coisa toda. Então, ó, repara que ele saiu daqui. Deixa eu tentar dar um zoom para vocês, nem lembro como é que tá zoom. Ah, não vai não, não pega não. Então, ó, nesse momento aqui, repara que o preço veio do nada, daqui para cá e cravou em cima da média. Por que que aconteceu um pavio, uma retração tão forte assim? Em cima da média de 20, uma de 200 aqui e tal. Porque isso aqui era um preço alvo para todo mundo. Aqui de novo, preço alvo para todo mundo. Aqui, na frente aqui, acho que dá para ver? É, dá pra ver. Eu tô na frente. Tem um paviozinho aqui, em cima da minha cabeça aqui, tá vendo? Por que que aqui ele não parou na média de 20? Porque aqui em cima tinha mais duas médias, aí vem a questão de bom senso. Tu saber que, pô, aqui é um preço bom, mas aqui em cima é um preço melhor. Essa aqui na frente, de novo, olha só, depois que ele subiu, né, que ele tomou aquela pancada lá em cima, ficou caro. Do nada ele, pum, desceu e retraiu em cima da média de 60 e de 120. Não tem pra que eu esperar a de 20 aqui embaixo. Então, usar 3 médias é o melhor caminho que você tem para poder não ficar dependente dessa lógica de, pô, eu tenho que colocar a média disso, daquilo, daquilo. Não. Eu tenho uma noção do porquê cada preço, cada nível da média, né? Cada período. E agora eu tenho uma noção também de que, pô, eu sei que ali tem um preço médio interessante. Eu não preciso ficar refém de uma média específica, de um preço médio específico. Tá? Então, é importante ter isso. Boa, jovem gafanhoto. Comenta aqui embaixo, aula 2, tá? Para eu poder saber que você chegou até o final dessa aula. Na próxima aula agora eu vou te explicar como que a gente vai usar isso como um setup fácil. Eu vou explicar para você uma regrinha, tá? Cuidado com isso. Mas uma regrinha que fique fácil de você olhar para o gráfico, interpretar isso e já começar a fazer grana. Então, de novo, se você não entendeu bem essa aula, volta, assiste com calma, porque é muito fácil você olhar para um conteúdo como esse e falar, pô, entendi. Só que quando você vai para a prática, se perder. Então, volta nas aulas, anota tudo certinho, cria um passo a passo. Se precisar rever 1, 2, 3 vezes, reveja. E, de novo, o link da aula completa, se você quiser ver a imersão, vai estar aqui embaixo. E a gente se vê na próxima aula.